2 de maio de 2024. Aula de curso de Direito Financeiro e Tributário 2. Já chega no começo, quando no começo está cansado, mas... Vamos lá, pessoal. Na aula passada a gente falou do tributo, né? A definição de tributo, que é uma prestação pecuniária, compulsória, em moeda, com o valor que possa exprimir moeda, né? Moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção por ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Explicamos esses 6 requisitos. Se vocês forem ler o artigo 3º do CPM, a definição é exatamente isso que eu falei para vocês agora. O que é o tributo? Está lá no artigo 3º. Prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou em valor que nela se possa exprimir, instituído em lei, não constitui sanção por ato ilícito, cobrado atividade mediante atividade administrativa plenamente vinculada mesmo. Entendeu? Então é isso a definição de tributo. Tá? E aí, ao longo do tempo, a gente tem que pensar o seguinte, gente, o direito tributário é um ramo do direito que tem uma construção doutrinária relativamente recente. Tá? Se você comparar com o direito civil, por exemplo, o direito civil, lá no direito romano você tem direito civil, né? Então, direito penal, você tem princípios de direito penal. Agora, o direito tributário, ele tem assim, ele aparece de uma forma recente, embora o tributo seja coisa muito antiga, né? Mas o ramo do direito para disciplinar esse fenômeno tributário é algo relativamente recente. Eles começam o Estado fiscal, lembra? A partir das revoluções burguesas, lá a partir de 1787 e tudo. No Brasil, a gente tem uma doutrina especializada em direito tributário a partir da década de 60, década de 70 do século passado. Certo? O CTI, Código Tributário Nacional, é do dia 25 de outubro de 1966. Ou seja, já em 66, quer ver, se comparar com as ordenações filipinas, que a gente estuda, né, ali. Então, poxa, tem, sei lá, 60 anos mais ou menos, né? É a partir daí que o direito tributário vai florescendo e vai havendo desenvolvimento de doutrinadores especializados em tributário. Normalmente gente que veio do direito administrativo, gente que veio do direito constitucional, beleza? Mas direito administrativo. E aí o que acontece, gente? Foi havendo uma série de debates sobre a quantidade de espécies tributárias que existem. Então, no primeiro momento, houve uma corrente chamada dicotômica, que era defendida por 2 grandes tributaristas. Eu não vou cobrar isso na prova, assim, o nome dos tributaristas, tá? É legal vocês saberem as correntes que existiam. Tá? Também não vou ficar, não pretendo esmiuçar muito, mas só para vocês terem uma ideia. Esses nomes que eu vou falar são de grandes tributaristas. Então, Geraldo Ataliba e Alfredo Augusto Beck, 2 grandes tributaristas de São Paulo, tá? Da década de 60, 70, 80, eles defendiam a existência de apenas 2 espécies tributárias: os impostos e as taxas. Beleza? Eles diziam assim, olha, existem os impostos que são não vinculados a uma atuação estatal voltada àquele sujeito passivo, né? E agora eu vou falar, gente, evitar falar em contribuinte. Será que eu posso dar esse passo com vocês? Olha só, quem deve o tributo é o sujeito passivo, a obrigação tributária. É legal? Esse sujeito passivo, ele pode ser um contribuinte ou responsável tributário. Tudo bem? Só para a gente ir começando a cada vez mais acertar a linguagem. Eu vou cometendo assim um pouco de
por razões didáticas, eu vou usando palavras um pouco mais populares, né? Mas eu acho que a gente já está começando a entrar num ponto que eu vou precisar assim, calibrar a linguagem para ser bem certinho. Então, quem deve os tributos, o sujeito passivo da obrigação tributária, ele pode ser o contribuinte, que é aquele que pratica o fato gerador. Então, aquele que auferiu a renda, aquele que prestou o serviço, ou então será o responsável tributário. Responsável tributário é aquele que não praticou o fato gerador, mas mesmo assim a lei determina que ele pague o tributo. Beleza? A gente vai ter uma aula sobre isso. Responsável tributário. Ou será contribuinte ou responsável tributário. Por exemplo, a Kendra tem um imóvel em Fortaleza. Tudo bem? Ela tem esse imóvel, comprou em 2023. Em 2024, ela deveria pagar o IPTU. Beleza? Então, ela é contribuinte porque ela praticou o fato gerador de ser proprietária de imóvel no perímetro urbano. Beleza? Contribuinte. Só que a Kendra não pagou esse IPTU. Ela vendeu para mim. Eu comprei o imóvel agora em maio de 2024. Não fui eu que pratiquei o fato gerador do IPTU. Ela não pagou. Beleza? Mas quando eu compro esse imóvel com dívida tributária, eu passo a ser responsável tributário, eu tenho que pagar esse tributo. Beleza? Não fui eu que paguei, não fui eu que pratiquei o fato gerador. Mas sou eu que vou ter que pagar. Tá? A gente vai ter uma aula longa só sobre isso. Mas só para dizer que agora eu vou começar a usar a palavra sujeito passivo da obrigação tributária. Tá? Inclui tanto o contribuinte quanto o fato responsável. Ok? Então vamos lá. Então, Geralda Taliba e o Alfredo Augusto Becker entendiam que existiam duas espécies tributárias só. O imposto e a taxa. O imposto seria o tributo não vinculado a uma atuação estatal voltada àquele contribuinte, ou àquele sujeito passivo. Tá legal? E a taxa seria um tributo vinculado a uma atuação estatal diretamente relacionada àquele contribuinte, ou àquele sujeito passivo. Tá? Tudo bem? Então, por exemplo, na taxa, o Estado faria alguma coisa em favor daquele sujeito passivo, e por fazer alguma coisa, esse sujeito passivo paga algo, ou esse tributo. Então, normalmente um serviço público é prestado, colocado à disposição, ou então o poder de polícia que é prestado. E hoje a gente, na nossa aula, já fala bastante de taxa. Tá? Entendeu? Então essa é a corrente dicotômica. Existem tributos não vinculados a uma atuação estatal voltada ao contribuinte. Existem tributos vinculados a uma atuação estatal voltada àquele sujeito passivo. Bem? Beleza? Ok? Bom, segunda corrente de quantas espécies tributárias existem é a corrente tricotômica. Corrente tricotômica. Tricotômica. Tri, né, de 3. Tricotômica. Deixa eu... Fluminense é tricampeão brasileiro? Não, né? Sei não. Estou só falando assim, porque depois vou chegar na corrente que tem 7 espécies. Né? Eu vou dar um outro exemplo. 8 espécies. Bom, vamos lá. Tricotômico, pessoal. Então foi Paulo de Barros Carvalho. Se não quiserem anotar, não tem problema. Paulo de Barros Carvalho, Aliomar Baleiro, Amilcar Falcão, beleza? Tem um que é muito famoso, está vivo e escrevendo até hoje, é o Sacha Calmon, beleza? São tricotômicos, acho que existem 3 espécies tributárias. Sacha Calmon, tá? Sacha é um nome masculino da pessoa. Agora, Sacha é mais comum.
jurista mineiro, tá? Trabalha com a Isabel Derzi, foi cotada para ir para o Supremo, Procuradora-Geral do Estado de Minas. Então, eles acham que são 3 espécies tributárias só: imposto, taxas e contribuições de melhoria. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. O imposto seria um tributo não vinculado a uma atuação estatal, voltada àquele contribuinte. A taxa seria tributo vinculado a uma atuação estatal voltada ao sujeito passivo, né? Policiar sujeito passivo. Só que uma atividade vinculada a um serviço público com o poder de polícia, beleza? Então, a taxa seria um tributo vinculado a uma atuação estatal voltada ao sujeito passivo. Atuação estatal é essa relacionada a um serviço público com um exercício de poder de polícia. E a contribuição de melhoria seria um tributo vinculado a uma atuação estatal voltada ao sujeito passivo, relacionado a uma obra pública. Ou seja, uma atuação relacionada a uma obra pública que gera valorização do imóvel do contribuinte. A contribuição de melhoria seria a terceira espécie tributária, que está relacionada a um tributo vinculado a uma atuação estatal, relacionado a uma obra pública, que gera valorização do imóvel do contribuinte, do sujeito passivo. Legal? Essa corrente foi adotada pelo CTN em 1966. O CTN, o nosso Código Tributário Nacional, adotou a corrente tricotômica. Beleza? Isso em 1966. Ele faz isso no artigo 5º. Artigo 5º do CTN. Ele vai dizer o seguinte: os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tá legal? CTN no artigo 5º diz: os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. CTN é tricotômico. Tá? E para chegar a essa conclusão, a gente já sabe que hoje a Constituição, né, considerando a visão do Supremo, entende que são 5 as espécies tributárias. Beleza? Então esse dispositivo, ele não foi excepcionado tal como está escrito. Tem que sofrer uma interpretação conforme no mínimo aí, para incluir também os empréstimos compulsórios e as contribuições de melhoria. Tudo bem? Por que o CTN é tricotômico, o Paulo de Barros Carvalho é tricotômico, o Sacha Calmon é tricotômico? Por quê? Porque eles olham o artigo 14 do artigo 4º do CTN. O artigo 4º. O que o artigo 4º vai dizer? A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo relevante para qualificá-la 2 pontos: a denominação e demais características formais adotadas pela lei. Então, o artigo 4º diz assim: olha, a gente vai identificar as espécies tributárias só olhando para o fato gerador. Se for um fato gerador não vinculado a uma atuação estatal, será imposto. Se for um fato gerador vinculado a uma atuação estatal relacionada a um serviço público específico divisível ou exercício de um poder de polícia, será taxa. Se for um fato gerador não vinculado a uma atuação estatal, fato gerador vinculado a uma atuação estatal relacionada a uma obra pública que gera valorização do imóvel do contribuinte, será uma contribuição de melhoria, independente da denominação que é dada à coisa. O nome em iuris, tanto faz, tem que ver qual é o fato gerador.
E o CTN também diz assim, sendo irrelevante para qualificá-la, 1, a denominação, e 2, a destinação legal do produto de sua arrecadação. O CTN diz que é irrelevante para qualificar um tributo a destinação legal do produto da arrecadação. E a gente sabe que exatamente a destinação legal do produto da arrecadação que vai caracterizar a contribuição especial. Não é isso? As contribuições especiais, que são aqueles tributos que se caracterizam por ter a sua arrecadação previamente destinada a uma finalidade específica, né? Eu tenho comentado isso com vocês. Então você vê, e o empréstimo compulsório? De certa forma, a mesma coisa, porque ele é destinado a uma... A gente vai estudar isso com profundidade, mas ele é destinado a uma guerra, uma calamidade pública, um investimento público relevante de caráter nacional, e ele, além disso, ele é devolvido ao sujeito passivo, né? Então, tanto na contribuição especial quanto no empréstimo compulsório, é importante a destinação da arrecadação. Só que o CTN diz assim, poxa, olhar para a destinação legal da arrecadação é irrelevante para ver qual é a espécie tributária. Então, o que a gente conclui disso tudo? Que esse inciso 2, que diz que a destinação legal do produto da arrecadação é irrelevante para a identificação da espécie tributária, esse inciso 2 do artigo 4 do CTN não foi recepcionado pela Constituição. Certo? Ele não foi recepcionado. Porque a destinação legal do produto da arrecadação é relevante, sim, para a identificação da espécie tributária. Bem? Então, esse artigo 4, inciso 2, não foi recepcionado pela Constituição. Entendido? Foi? Por que não foi? O quinto, então, é porque, bom, o quinto, ele não fala assim, exato. O quinto não fala assim, os tributos, impostos, tá? Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Bem, está dizendo que são tributos, está certo. Mas ainda faltam 2 aí. Beleza? Por isso que a gente faz uma interpretação conforme. Tudo bem até o momento? Então a gente vai agora para outra corrente, que é a quadripartite. Quadripartite foi defendida aí. Bom, a gente desculpe, né? Foi mal aí, mas tem 2 quadripartites. Tem uma que foi defendida pelo Supremo há um tempo atrás, na década de 90, tá? Era de um ministro Carlos Veloso, e o Ricardo Lobo Torres também defendia essa quadripartite e dizia o seguinte: os tributos são impostos, taxas, empréstimos compulsórios e contribuições. E dentro das contribuições, você teria as contribuições de melhoria e as contribuições especiais. Entendeu? Então, para o Ricardo Lobo Torres, para o Supremo Carlos Veloso, para o Luciano Amaro também, vigora a corrente quadripartite, que é impostos, taxas, empréstimos compulsórios e contribuições. E dentro das contribuições, você teria as contribuições de melhoria e as contribuições especiais. Entenderam? Essa é a visão deles. O Supremo já chegou a defender isso no passado. Essa é uma das quadripartites. E tem uma segunda quadripartite, que defende que os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais, deixando de fora os empréstimos compulsórios. E qual é o fundamento dessa que deixa de fora os empréstimos compulsórios?
É um fundamento de direito financeiro. Lembra, pessoal, que o tributo é uma receita originária, ou aliás, uma receita derivada? Vamos lá, vamos voltar ali para o direito financeiro. O que o Estado recebe de dinheiro, a gente chama de entradas, não é isso? Entradas públicas. Essas entradas públicas, elas podem ser ou ingressos públicos ou receitas públicas. Ó, ingressos públicos são aquelas entradas que têm prazo para sair. Elas entram sem pretensão de definitividade, né? Elas entram, mas vão ser devolvidas. Por exemplo, os empréstimos de modo geral. Beleza? Ou, por exemplo, a União pegou um empréstimo com um FMI de R$1 bilhão. Empréstimo. Vai entrar esse dinheiro, depois de um tempo ela vai ter que devolver. Beleza? Então, são ingressos públicos. E as receitas públicas? As receitas públicas são aquelas entradas que entram com pretensão de definitividade. Você não vai precisar devolver para ninguém esse dinheiro. Tá? E essas receitas públicas, elas podem ser originárias ou derivadas. O que são as receitas públicas originárias? São aquelas que se originam da exploração do patrimônio estatal. Exemplo, aluguel de imóveis. Agora a Petrobras decidiu que vai distribuir lucros, né, para os seus acionistas. A União é a maior acionista da Petrobras, vai receber uma bela de uma grana. Tá legal? Então, distribuição de lucros, né, a exploração do próprio patrimônio estatal. Essas são as receitas públicas originárias. E as receitas públicas derivadas? São aquelas que derivam do patrimônio do particular. Elas podem ser, normalmente, ou tributos ou multas. Beleza? A diferença é que a multa ela é cobrada em razão da prática de um ato ilícito. O tributo não é sanção por ato ilícito. Tudo bem? Beleza? Então, o empréstimo compulsório, ele, a rigor, ele é um ingresso, né, pessoal? Porque é um recurso que está entrando, mas que vai ser devolvido. Então, essa segunda corrente quadripartite diz que empréstimo compulsório não é tributo, porque ele não seria uma receita pública derivada, mas um ingresso público. Entenderam o argumento do pessoal do direito financeiro? Tira o empréstimo compulsório. Poxa, mas a Constituição coloca no sistema tributário nacional. Ela diz que os empréstimos compulsórios, por exemplo, de investimentos públicos, respeitarão o princípio da anterioridade. Entendeu? Então, a própria Constituição considerou tributo. Por isso que me parece errada essa visão quadripartite. Tá legal? Bom, outra corrente, que é a que o Supremo adota atualmente, é a quinquipartite ou pentapartite. Beleza? Lembra penta, 5, né? O Brasil é penta, não é isso? Então, 5 vezes campeão. Pentapartite ou quinquipartite. Tem gente que chama de pentapartida ou quinquipartida. Acabou a trena, né? E o pessoal da quinqui ficou meio chateado, agora quinquipartite. Quinquipartite. São 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios, que é a corrente que a gente tem adotado aqui, porque o Supremo aparentemente adota atualmente essa corrente quinquipartite. Beleza? E por fim, existe uma corrente hexapartite, que é a corrente do Humberto Ávila, que ele inclui o pedágio nessa corrente, como se fosse uma espécie tributária própria.
embora a gente já saiba que o Supremo expressamente disse, na Lei 800, vocês trouxeram, que o pedágio não é tributo. Beleza? O Supremo entende que pedágio não é tributo. E aí, o Ananias e o Léo trouxeram um julgado na semana passada, né? Na terça-feira, a DI 800. O Ananias ele falou assim, olha, se der tempo, vou falar um pouquinho do selo pedágio, né? Não deu tempo dele falar, estava corrido, a gente até ficou atrasado, né? Mas assim, em algum momento no passado, pessoal, o Supremo entendeu que o pedágio tinha natureza de taxa, ou seja, era tributo. Isso aconteceu lá na década de 90, início da década de 90. Mas era um contexto super específico, totalmente diferente dos pedágios atuais. Entendeu? Então hoje, nessa ADI 800, que é recente, tem uns 3, 4 anos no máximo, deve ser por aí mais ou menos, o Supremo entendeu que o pedágio não é tributo. Então, preço público, eles explicaram super bem, mas eu vou falar mais de preço público mais para frente. Tudo bem? Então, o pedágio hoje, no Supremo, não é tributo. O que é esse negócio de selo pedágio? Eu ainda lembro dessa história, tá? Foi uma coisa que aconteceu na década de 80, salvo engano. Eu era criança, mas não me lembro. O governo lançou uma forma que ele entendia muito mais prática de se cobrar o pedágio. Que era o seguinte, a pessoa, para circular em rodovias federais, tinha que todo mês comprar um selinho adesivo e colocar no vidro do carro, para-brisa, certo? Cada mês aquele selo tinha uma cor diferente, ou determinado período, acho que era mensal, não lembro bem. E a gente colava aquilo. Meu pai tinha um Del Rey, carro antigo aí, ele colava, tinha um Fusca também, colava. Então aquilo é o seguinte, se você não tivesse aquele selo, você não podia andar nas rodovias federais. E a ponte do Niterói, por exemplo, é rodovia federal. Então, para atravessar a ponte, você tinha que ter aquele selo. Ou seja, para que você pudesse circular nas rodovias federais, era obrigatório, era compulsório, que você tivesse o selo, senão você não circulava. Então tinha um elemento de compulsoriedade, beleza? Você não tinha para onde fugir. Então o Supremo, naquele momento, entendeu que essa sistemática do selo pedágio tinha natureza de taxa. Qual o grande problema de ser taxa? E por isso foi uma assim, ele colocou, sabe quando se encaixa um negócio ali, forçando a barra, né? Por quê? Porque o serviço público que é prestado ali, que justificaria a cobrança desse selo pedágio, seria o serviço público de conservação das rodovias. E claramente é um serviço que não é específico de resíduo. É um serviço que você não consegue mensurar quanto cada pessoa se beneficiou desse serviço. Portanto, ali não seria muito caso de taxa, entendeu? Mas o Supremo entendeu que na falta de uma coisa melhor, o selo pedágio teria natureza de taxa. Tudo bem? Hoje o Supremo já, com os pedágios novos, assim, os pedágios mais tradicionais, já diz que não é tributo, é preço público. Tudo bem? Então, essa partite, o Supremo não abraça. Certo? Então, vamos agora falar um pouquinho das espécies tributárias, pessoal. Vamos começar pela mais importante de todas, que são os impostos. Impostos. O que caracteriza o imposto? São duas coisas. A gente já falou disso algumas vezes, mas agora é o momento certo de estudar. O imposto, ele é não vinculado a uma atuação estatal dirigida àquele contribuinte, certo? Primeira característica. É um tributo não vinculado a uma atuação estatal dirigida ao sujeito passivo. E a sua arrecadação, em regra, é desafetada.
arrecadação do imposto, em regra, é desafetada, ou seja, ela fica livre, ela não está vinculada a um fundo, a uma despesa específica. A arrecadação tem que ficar livre, em regra, para que o gestor público possa gastar aquele recurso tal como ele desejar, claro, né? Amparado na lei orçamentária e tudo, mas que tem uma certa liberdade para gastar o dinheiro. Tudo bem? Então, essas são as duas características fundamentais do imposto. Meu pai falava o seguinte para mim, né? Poxa, filho, eu pago IPVA e, poxa, a visão que as pessoas têm em geral. O IPVA é um imposto vinculado a uma atuação estatal voltada ao contribuinte, ou seja, meu pai paga, ele paga simplesmente porque ele revelou capacidade contributiva, pessoal. Ele não tem que esperar que o Estado faça nada a seu favor. Beleza? A gente paga imposto simplesmente porque a gente revela a capacidade contributiva. Porque a gente tem um dever fundamental de pagar tributos. Entendeu? Só isso. A gente exteriorizou uma riqueza. Esse é o único fundamento de se pagar imposto. E assim, a arrecadação do IPVA não necessariamente tem que ser utilizada para a manutenção das vias públicas, dos logradouros. Pode ser usado para a segurança pública, para melhorar o poder judiciário estadual, pode ser usado para melhorar uma escola pública lá em Cantagalo. Beleza? Porque a receita do imposto é desafetada, como regra. A arrecadação do imposto, seja lá qual for, tem que ficar livre. Tudo bem? Então, são duas características dos impostos. Uma está no artigo 16 do CTN, que é a primeira. Imposto é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Beleza? Artigo 16 do CTN. Quando você chegar, esse é o que traz a primeira característica, fato gerador desvinculado a uma atuação estatal voltada ao contribuinte. Eu colocaria ao lado do artigo 16 o que dá fundamento à segunda característica, que é o artigo 167, inciso 4 da Constituição. 167.4 da Constituição. Beleza? E do lado do 167.4 da Constituição, eu faria uma referência ao artigo 16 do CTN. Beleza? A famosa emissão cruzada. Tá? E o que diz o artigo 167.4 da Constituição? Diz que são vedados, né? É vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Beleza? É vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. É vedada essa vinculação. Tá legal? O nome disso é princípio da não afetação da receita ou da arrecadação dos impostos. Beleza? Só que esse segundo princípio, né, a segunda característica, ela tem um montão de exceções, pessoal, muitas exceções. E aí eu vou, a partir de agora, falar das exceções ao princípio da não afetação da arrecadação dos impostos. Primeira exceção: repartição de receitas tributárias. Foi o tema da aula passada. Repartição de receitas tributárias. Essa é uma primeira exceção. Né? A gente sabe, por exemplo, que 50% do que o Estado arrecada a título de imposto de IPVA, 50% é afetado ao município onde houve o licenciamento do veículo. Beleza? Ele tem que entregar ao município o licenciamento. 50% ou 100% da arrecadação da União, o ITR, é entregue ao município onde há a propriedade rural. 25% do ICMS arrecadado pelo Estado é afetado
municípios. Beleza? Então, a primeira exceção ao princípio da não afetação da arrecadação dos impostos é a repartição de receitas tributárias. A gente estudou aí nas últimas 2 aulas. Beleza? Primeira exceção. Segunda, a Constituição, ela determina que uma parte da arrecadação dos impostos seja separada para um gasto mínimo com saúde. Beleza? Então, a parte da arrecadação dos impostos deve ser destinada à saúde. E aí, é claro, aquele ente federativo vai ter liberdade para escolher se vai melhorar um hospital ou se vai dedicar mais ao médico de família, entendeu? Se vai melhorar um posto de saúde, se vai melhorar uma UPA, mas um valor mínimo da arrecadação tributária tem que ser destinado à saúde. Essa é uma exceção, uma segunda exceção, o princípio da não afetação à arrecadação dos impostos. Tudo bem? Terceira exceção, educação. Fala. Tem. Todos esses que eu estou falando estão no próprio 674, tá? Mas depois eu vou ler eles, tá? Só estou antecipando. Mas vamos lá. Vou ler. Pra gente. Só vou lendo na ordem. Vamos lá. É vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas, aí olha as ressalvas, olha as exceções, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159. Aqui está até faltando 157, tá? Na verdade é o 157, 158 e 159, que são os artigos da repartição de receitas tributárias, tanto as diretas quanto indiretas. Beleza? Depois, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde. Tá vendo? Aí a terceira está aqui também, para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Beleza? Então essa é a terceira exceção. Tem também um gasto mínimo com educação. Isso aqui, gente, era uma... os municípios e estados ficam meio doidos com isso, tá? Tem um mínimo e não é baixo. O valor, assim... Depois até dá uma olhada para mim. Está no 212, Pedro. Dá uma olhada lá. Acho que é por volta do 212. O gasto é tipo 25% da arrecadação tributária. Uma coisa imensa. Se não for 25%, é próximo disso. É muito grande o gasto mínimo de... Às vezes são 212, eu acho que tá. Cada ente tem ali uma... Então, o que aconteceu, por exemplo? Teve um governador que chegou no final do ano e não tinha gastado ainda os 25%. E aí eles começam, pessoal, a ter um monte de medidas para gastar o dinheiro da educação. E às vezes são umas coisas meio absurdas, tá? Então, minha mãe foi professora do Estado. Então, ela, por exemplo, teve um ano que em dezembro ela ganhou um computador. Já dá positivo. Dá positivo. União 18, estados e municípios 25. É dinheiro pra caramba, gente. 25% da arrecadação tributária. Né? Você vê que, fora o gasto com saúde, que eu acho que é, sei lá, 15%, então 25 mais 15, 40% só com saúde e educação. Fica bem engessado o orçamento dos municípios. Então, por exemplo, minha mãe recebeu o governador não tinha gasto tudo, ela recebeu positivo em casa. Todos os professores da rede receberam, tá? Até eles apelidaram o nome do governador da época, tá? O positivo era chamado de Cabralzinho, né? Cabralzinho. Positivo, Cabralzinho. Então, porque ele precisou gastar, né? Eu acho que foi isso, tá, pessoal? Precisou, tudo bem, bacana, dar um notebook para os professores da rede, para usar ali. Foi gasto de educação, mas aí você vê, por exemplo, 15 mesmo, né?
Isso, 15 com saúde. Então, teve essa coisa desses gastos, pessoal, tem uma pequena modificação aí que está rolando com a emenda do teto lá do Temer, lembra que deu confusão, o teto de gasto? Mas é mais ou menos nessa ordem de grandeza que eles têm que gastar, tá? É assunto de direito financeiro, eu não vou conseguir entrar com vocês agora. Tudo bem? Então, por exemplo, uma coisa uma grande polêmica que existe lá no município do Rio. Lá no município do Rio tem uma série de vilas olímpicas que são projetos sociais, tá? Não é Vila Olímpica para receber os atletas, não. É Vila Olímpica, são Vila Olímpica da Maré, Vila Olímpica da Mangueira, Vila Olímpica... Oi? Isso é da Vila dos Atletas. Essa é outra coisa. Essa é uma Vila Olímpica propriamente dita, né? Que eles iriam construir edifícios para vender os apartamentos que os atletas ficaram, né? Na verdade, foi construído já, mas teve algum problema lá aquele parque, pessoal, que é um parque olímpico lá. O projeto inicial era transformar num bairro, beleza? Então era um projeto espetacular, tá? Aquelas arenas, algumas virariam escolas públicas, eu acho que 2 já viraram. Onde tinha o FanFest lá da Olimpíada, subiriam prédios, condomínios privados mesmo, as pessoas ali seriam um bairro, uma espécie de um bairro. Mas tem uma série de questões aí que dificultaram esse projeto, tá? Entre elas, o tipo de terreno, que parece que não comporta determinado peso. Eu não vou falar mais, que posso falar bobagem, não saber os detalhes. Mas o que acontece? Por exemplo, não estou falando dessa Vila Olímpica, não. Lírica, eu estou falando dos projetos sociais. Vila Olímpica da Mangueira, Vila Olímpica da Maré e tal. Ali tem um monte de atividades, entre elas teatro, dança de salão, e natação, judô, capoeira, etc. E o município pretende que parte desses gastos sejam gastos de educação, afirmando que é educação física. Entendeu? É uma forma de fazer um projeto social, utilizando verbas que o piso que ele tem que gastar com educação. Entendeu? Por exemplo, tem concursos aí para crianças que fazem redações bacanas, ganham smartphones e tudo. Educação. O lance que ele tem que gastar 25%, então o jeito dele. No Ceará tinha, nos últimos médios, tinham assim, provas de nível, principalmente público, tinha provas de tiraram notas maiores, ganhavam nota. E também até com a nota do Enem. Eu cheguei dois. Eu cheguei a... Você conseguiu então? Nos últimos 2 anos. Caramba, aí que bacana, pessoal. Dá positivo também. Dá positivo, né? Então, porque é o seguinte, isso aí tudo bem. Cara, eu acho que isso aí é ótimo, né? E você está estimulando a criançada, você vê, não é à toa que... Gente, você pega os índices do Ceará, o pessoal está tudo... Itaí, nesse lugar, é só o pessoal do Ceará. Quer dizer, só não, né? Mas tem muita gente do Ceará. Então, Sobral, você tem alguns municípios do Ceará que esse nome da parte da educação é legal, né? Tudo aí funcionou, beleza? Só não entregaram da Lírica até agora, mas vou dar aqui. Demora uns 4, 5 anos para receber. Mas eu acho que... Aí, quer dizer, aí quando vai pedir depois de 5 anos, está prescrito, né? Tem que deixa passar 5 anos. Vamos lá, gente. Tudo bem? Então essa é outra exceção, terceira exceção. Quarta exceção. A Constituição permite que haja afetação dos impostos a despesas para a melhoria da administração tributária. Então, pode haver afetação de imposto para a realização de atividades da administração tributária, melhoria da administração tributária. Por exemplo, o município poderia dizer assim, 1% do IPTU que eu arrecadar vai ser para compra de equipamentos para a melhoria da fazenda pública municipal. Beleza? Isso a Constituição permite. Por quê, gente? Porque a fazenda pública é a galinha dos ovos de ouro.
beleza? É bom você botar uma fazenda pública muito estruturada, porque com isso você arrecada mais, certo? Hoje as fazendas públicas em geral, nos municípios grandes, estão muito bem estruturadas, nos estados. Olha, o computador do Banco Central, pessoal, da fiscalização tributária, dizem que é um negócio um dos melhores do mundo, né? Se não é o melhor do mundo. E toda a movimentação financeira, até alguns anos atrás, tá? Até uns 5 anos atrás, toda a movimentação financeira acima de 5 mil reais, o computador do Banco Central pegava para fazer cruzamento de informações, para ver se estava havendo sonegação de impostos, lavagem de dinheiro. O cara chega e fala, não, vou fazer meu imposto de renda, não ganhei nada. Pô, o computador do Banco Central sabe que você ganhou pra caramba. Entendeu? Já pegou o teu Pix, já pegou. É um negócio, é um investimento na administração tributária, é algo que é possível afetar receita de impostos, é isso. Bem, é a quarta exceção, né? Quinta exceção. Prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. Garantia às operações de crédito por antecipação de receita. Prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. O que é isso, gente? Vocês estudaram isso em financeiro? Isso é um troço super importante, pessoal. Operação de crédito. Você sabe o que é a operação de crédito? Operação de crédito são os empréstimos. Tá? Operação de crédito são os empréstimos. Então, quando existem vários tipos de empréstimos, você pode, por exemplo, fazer um tipo de empréstimo, que é o que está escrito aqui, que é a antecipação de receitas orçamentárias, ou ARO. Antecipação de receitas orçamentárias. Eu não vou dar aula de financeiro para vocês, tá? É só para vocês entenderem como é que funciona. Existe uma modalidade de empréstimo que o ente público, ele pode dizer assim, olha, até dezembro eu vou receber tanto dos IPTUs que estão parcelados. Então já está parcelado, tem esse pessoal que está pagando IPTU, então eu vou receber, sei lá, 50 milhões de IPTU que está parcelado, e o pessoal está pagando parceladamente. Certo? Poxa, União, não tem como você me antecipar esse dinheiro? Fazer uma antecipação de uma receita orçamentária que eu vou receber lá no final do ano. Beleza? Sabe, já ouviram uns bancos que te oferecem comprar seu 13º, assim, antecipar? Tem bancos, por exemplo, que falam, olha, você vai receber seu 13º só em dezembro. Poxa, eu antecipo meu 13º. Só que em vez, claro, um deságio, né? Você vai receber 5 mil no final do ano, pega 4 mil aqui comigo e quando cai os 5 mil, vem todo para o banco. Tudo bem? Isso é uma antecipação de receita. Beleza? Então, alguns entes federados, eles fazem esse tipo de operação de crédito, só vale para um ano. Você só pode antecipar, fazer a operação de crédito de antecipação de receita orçamentária de que você vai receber até o final daquele ano. Beleza? E aí, para esse tipo de operação de crédito, a União pode pedir uma garantia. Ela pode chegar e falar, olha, vou te emprestar, mas você vai ter que me dar uma garantia. E essa garantia vai ser 1% do teu IPTU. Pode afetar a arrecadação de impostos para ser garantia dessas operações de crédito de antecipação de receita orçamentária. Beleza? Vocês entenderam por quê agora? Agora vocês estão entendendo por quê. Vieram tantas emendas constitucionais acrescentando 1% ao fundo de participação dos municípios, ora em dezembro, ora em setembro, ora em julho. É justamente porque nesse momento que normalmente está vencendo
essas operações de crédito de antecipação de receita orçamentária. Aí em dezembro ele recebe mais 1% ali, né, de fundos de participação de município, dá um fôlegozinho para ele pagar esses empréstimos. Beleza? Então é uma das razões desse 1% a mais que a gente falou na última aula, lá do artigo 159 da Constituição. Tudo bem? Então, também tem um outro tipo de operação de crédito, assim, né, que são as contragarantias também. E aí eu falei para essa que é da antecipação de receita orçamentária, todo mundo entendeu, né? E tem um outro tipo de operação que é quando o município ou o Estado pega um empréstimo, por exemplo, um organismo internacional, e a União fica como fiadora. Vocês, em algum momento, a União fica como fiadora desse empréstimo. E ela diz, tudo bem, eu fico como sua garantidora, como sua fiadora, mas se você não pagar, você vai me oferecer uma contragarantia. Essa contragarantia vai ser 1% do seu IPTU durante 2 anos, tudo bem? Isso pode ser feito. É legal? Pode também vincular a receita de imposto, afetar essas contragarantias nesse tipo de operação. Essa eu coloco junto, né? São garantias de operações de crédito. Tá? Isso aqui. A sexta, pessoal, seria... Aliás, peraí, vamos lá. Já falei... Bom, vamos lá. A sexta seria do Fundo de Combate à Pobreza, que não está nesse artigo, está em outro artigo. Está a partir do artigo 79 do ADCT. Artigo 79 do ADCT. E tem o 80 também, 79, 80, 79 a 82, na verdade, do ADCT. Aliás, 79 a 83, perdão. Esse fundo de combate à pobreza existe em âmbito federal, em âmbito estadual e em âmbito municipal. Então, foi estabelecido que uma parcela da arrecadação, por exemplo, no caso federal, toda a arrecadação do imposto sobre grandes fortunas vai para o Fundo de Combate à Pobreza Federal. Toda a arrecadação, ou seja, 100% da arrecadação do imposto sobre grandes fortunas, quando ele for instituído por lei complementar, né, vai para o Fundo de Combate à Pobreza Estadual. Aliás, federal. No caso dos estados, eu acho que 2% do ICMS que recai sobre produtos supérfluos ou produtos de luxo vão para o Fundo de Combate à Pobreza Estadual. 2%. Uma percentagem, eu acho que é 0,5% do ISS sobre serviços supérfluos ou de luxo, eles são para o Fundo de Combate à Pobreza Municipal. Beleza? Então, o Fundo de Combate à Pobreza seria uma exceção também. Tudo bem? Essas são as exceções que eu conheço. Ok? Então, você vê que no fundo, né, esse princípio da não afetação da arrecadação dos impostos é muito fraco, né? Porque tem um monte de exceções, ou seja, o imposto é muito afetado. Bom, na verdade, ele acaba sendo muito afetado. Tudo bem? Oi? Sim, mas aí depois vem uma série de emendas constitucionais prorrogando. Depois eu posso até ver, e Pedro, dá uma olhada para mim, no ADCT mesmo, tem emendas constitucionais prorrogando a vigência desse fundo. Obrigada. Beleza. Vamos ver, eu acho que tem até aqui 2010. Ah, tá. Artigo 1º, prorrogam-se por tempo indeterminado prazo de vigência do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza
papá. Tem um dispositivo aqui que diz isso. Não sei se está na própria texto da emenda, em vez de ser a alteração da própria Constituição. Você achou? Achou? Aonde? Tá? É onde que... Emenda 67, né? Isso. Então ela prorroga por tempo determinado. Beleza. Emenda 67 de 2010. Oi? Vamos dar uma olhada aqui. 101, parágrafo 2º da DCP. Deixa eu dar uma lidinha aqui rapidinho. Deixa eu dar uma olhada. 101. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º, inciso 3. Empréstimos acentuados. A esse fim, os limites de endividamento os limites, se aplicando. Assim, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista para papá. Ela está criando empréstimos acentuados para esse fim. Vamos ver aqui. Depois, deixa eu... para ver se é uma exceção, beleza? Isso aqui tem cara de ser da emenda emenda 99. Depois a gente dá uma olhada, pode ser que seja uma outra exceção, tá com cara de ser uma outra exceção, tem que entender qual é. Tá? Eu vejo e falo com vocês. Pessoal, tudo bem? Então, vamos seguir? Então, os impostos têm essas duas características, né? Agora, vamos falar um pouco da classificação dos impostos? Então, a maior parte das classificações você já conhece. Vamos falar bem rapidinho. Tem uma que é um pouquinho mais complicada. Tá? Existem os impostos fiscais e extrafiscais. Esse aí já falou algumas vezes aqui. Impostos fiscais e extrafiscais. Os fiscais são aqueles que preponderantemente pretendem arrecadar recursos. Preponderantemente pretendem arrecadar. E os extrafiscais são aqueles em que preponderantemente almejam induzir um comportamento. Extrafiscais são aqueles que preponderantemente almejam induzir um comportamento. Beleza? Exemplo de imposto fiscal, exemplos. O IPTU municipal, o objetivo é arrecadar, pessoal, preponderante. O imposto de renda, né, que é federal, o objetivo preponderante é arrecadar. Beleza? Agora, tem alguns impostos que são extrafiscais, a gente já falou disso várias vezes, né? Por exemplo, imposto de importação. O objetivo preponderante não é arrecadar, é inibir determinadas importações, fazer com que as pessoas prefiram comprar um produto nacional do que o produto importado. Beleza? Aquele exemplo que eu sempre dou, tá? Os carros chineses estão entrando no Brasil a um preço muito baixo e botando em risco a indústria nacional. Se aumenta o imposto de importação dos carros chineses, justamente para que ele se torne caro e assim as pessoas prefiram comprar o carro nacional. Beleza? Então percebam que a intenção nesse caso é não arrecadar, porque o objetivo primordial é impedir que o cara compre um carro chinês. Só vai arrecadar se o cara resolveu comprar um carro chinês mesmo, aumento do imposto. Entendeu? Isso não significa que esses impostos extrafiscais são apenas uma intenção de inibir um comportamento e estimular um comportamento. Não. Eles também têm um caráter fiscal, mas que não é preponderante.
É a mesma coisa com os impostos fiscais. Eles podem ter toques de extrafiscalidade. Essa classificação, ela se dá pela preponderância. Se a intenção preponderante é arrecadar, imposto fiscal. Se a intenção preponderante é inibir um comportamento, estimular um comportamento, é o imposto extrafiscal. Tudo bem? Bom. Segunda classificação, impostos reais e pessoais. Qual a diferença entre um e o outro? No imposto real, existe um olhar, né, o fato gerador, ele tem um... Olha, a melhor forma de explicar é essa que eu vou explicar agora, tá, pessoal? Eu já tentei explicar de várias formas o que os doutrinadores vão indicando, mas eu não consigo uma forma melhor, mais didática do que essa. Imposto real. Existe uma preocupação da capacidade contributiva, preponderantemente com a capacidade contributiva objetiva. Certo? O princípio da capacidade contributiva, aplicado ao imposto real, ele se preocupa apenas com o aspecto objetivo, que é aquela exteriorização de riqueza feita pela coisa, pelo objeto. Por que é real, pessoal? Porque real vem de res, latim, res significa coisa. Então você olha para uma coisa que exterioriza a riqueza. E para fins de cumprimento do princípio da capacidade contributiva, esses impostos reais são aqueles que meramente se aplica a capacidade contributiva objetiva. Ou seja, olha para a riqueza que aquela coisa exterioriza. Isso é o suficiente. Não sei se deu para entender. Tá? Por exemplo, IPTU. Você pode ter um morador de rua que é dono de uma cobertura na Praia de Caraí. IPTU é um imposto real. Então ele vai olhar só para a riqueza que é exteriorizada por aquela coisa. Certo? Então ele vai se preocupar basicamente com capacidade contributiva objetiva. Vai ver se custa 10 milhões de reais o imóvel e incide uma alíquota de 1% no IPTU, esse cara vai ter que dar um jeito de pagar 100 mil reais. Não adianta ele dizer que é morador de rua. Quer dizer, ex-morador de rua. Agora mesmo. Ex-morador de rua. Tá legal? Agora, imposto pessoal é aquele em que se olha para a pessoa do sujeito passivo. E aí ele abre espaço para análise da capacidade contributiva subjetiva. Beleza? O único imposto que a gente tem, que é pacificamente um imposto pessoal, é um imposto de renda. Certo? Os outros todos são impostos reais. Certo? Tem gente que diz que ISS é imposto pessoal, mas imposto de renda é pacífico, beleza? Que é imposto pessoal. E ISS é um pouquinho controvertido. O resto todos são impostos reais. O imposto pessoal é aquele que se olha para a pessoa do contribuinte, certo? Então você vai, por exemplo, no imposto de renda, eu fiz a declaração agora, no último feriado, acabei mandando na segunda-feira. Eu tive que dizer quantos filhos eu tenho, qual foi meu gasto com saúde, qual foi o gasto do meu filho com psicólogo, beleza? Tive que informar todas essas coisas que são elementos de capacidade contributiva subjetiva. Por exemplo, eu sempre falo, né? Eu e o Marco Antônio, a gente tem a mesma renda, em tese. Nós dois somos procuradores do município e professores da UF. A rigor, a renda é a mesma. Se o imposto de renda fosse real, ele olharia só para a coisa, que é a renda, né? E a gente pagaria exatamente o mesmo imposto de renda por revelarmos a mesma capacidade contributiva objetiva. Só que, como é um imposto pessoal, ele vai olhar para a pessoa do sujeito passivo. Beleza? E aí ele vai ver, Marco Antônio tem 2 filhos, Lorega tem 4 filhos. Marco Antônio, ele gastou um pouco menos com educação dos dependentes. Lorega gastou um pouco mais. E aí a gente vai
dizendo isso, inclusive se vocês quiserem ficar aí para aulas de imposto de espécie hoje, a gente vai fazer uma declaração de imposto de renda, tá? Para mostrar como é que é, tudo, a gente está bem na parte de imposto de renda. Vocês vão ver bem como é que funciona, quem quiser ficar aí vai curtir, que é muito legal, tá? Depois, se quiser carona para o Rio, estou de carro, cabe em 7 no meu carro, tá? São mais 6 alunos, dá para botar lá, apertadinho, tá? Legal. Bom, tudo bem, pessoal? Então, imposto pessoal é aquele que tem um olhar para a capacidade contributiva subjetiva. Agora, alguns doutrinadores vão dizer assim, o fato gerador dos impostos reais se reveste de uma patrimonialidade, enquanto o fato gerador dos impostos pessoais não se reveste de patrimonialidade. Eu acho que essa explicação é errada. Por quê, pessoal? Porque é claro que um imposto de renda, poxa, está se olhando para uma riqueza ali, que é o dinheiro que a gente recebeu. Nosso acréscimo patrimonial. Entendeu? Então tem um elemento de coisa também ali, de réis. Mas não se contenta com isso. Entendeu? O imposto pessoal, ele vai olhar para não apenas a capacidade contributiva objetiva, a riqueza que é exteriorizada por essa coisa, por essa res, mas também a pessoa do contribuinte. Beleza? Só que é tão ruim essa classificação que os doutrinadores aos poucos já estão se livrando dela. Então é difícil. Todo mundo que desiste. Beleza? Bom, outra classificação. Imposto extraordinário. A gente só tem um imposto extraordinário no Brasil, é o imposto extraordinário de guerra. Beleza? E os impostos ordinários são aqueles que são cobrados em situações para o pagamento de despesas ordinárias, previsíveis, frequentes, comuns. Certo? Ele se destina ao imposto ordinário às coisas do dia. Não todos são ordinários. É salvado o imposto extraordinário de guerra, que é o imposto extraordinário que só vai ser exigido em uma situação super extraordinária, como no caso de guerra. Certo? Finalmente, pessoal, classificação que me dá um pouco mais de trabalho. Imposto direto e indireto. Tem uma forma super simples de explicar isso, bastante incompleta. Uma forma super complexa de explicar essa diferença, mas a gente ficaria uma hora inteira. E tem uma forma intermediária. Para vocês eu vou explicar da forma intermediária, tá? Qual é a ideia básica? Imposto direto é aquele que não comporta a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Vou traduzir isso. Se vocês quiserem escrever, escrevam e eu vou explicar. O imposto direto é aquele que não comporta a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Beleza? E aí eu vou pedir para vocês pularem uma linha ou duas linhas antes de escrever o que é o imposto indireto. E eu vou ter que completar essa classificação daqui a pouco, tá? Quero, por enquanto, vocês escrevam isso. Imposto direto é aquele que não comporta a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Imposto indireto é aquele que comporta a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Imposto indireto é o que comporta a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Beleza? Deixa a linha aí embaixo, vocês vão ter que preencher alguma coisa aí. Tá? Deixa eu explicar agora, se vocês não quiserem anotar, deixa eu explicar. O que é a repercussão de ônus econômico financeiro? Repercussão, essa expressão é totalmente técnica do direito tributário, tá? O que é a repercussão do ônus econômico financeiro? É a transferência do peso da tributação para alguém que está para um terceiro. Beleza? Normalmente quem está na frente de uma cadeia produtiva
mas para um terceiro. É a transferência do peso da tributação para um terceiro. Isso que é repercussão do ônus econômico financeiro. É a transferência do peso da tributação para um terceiro. Tá? Exemplo. Vamos supor, compro uma água lá no mercado. Tá? Água de coco, comprei, foi R$10. Lá no Hortifruti. Certo? Vamos supor que o custo dessa água seja R$10. E a alíquota do ICMS sobre água de coco é de 20%. Tá? O Hortifruti vai realizar uma operação de circulação de mercadoria ao me vender água de coco. Então, ao realizar a operação de circulação de mercadorias, o Hortifruti estará praticando o fato gerador do ICMS. Beleza? Quando ele pratica o fato gerador do ICMS, nasce uma obrigação tributária dele pagar 20% do valor da água a título de ICMS. Ele pagar para o Estado. Só que a lei permite que ele transfira esse ônus para mim. Ele transfere esse ônus para mim. E aí, pessoal, eu ao pagar essa água de coco, eu não vou pagar R$10, eu vou pagar R$12. Por quê? Porque o Hortifruti repercutiu o ônus econômico financeiro do tributo para um terceiro. O que é o imposto indireto? É aquele que comporta a repercussão desse ônus econômico financeiro para terceiros. Beleza? Eu, segunda-feira, paguei meu imposto de renda. Beleza? Fiz a declaração, saiu lá um DARF de R$5.800. E, aplicativo, paguei. Saiu da minha conta o dinheiro. Eu consegui jogar para alguém essa despesa, pessoal? Não. Então, o imposto de renda é um imposto direto. Não comporta a repercussão do seu ônus econômico. Tudo bem? Entendido? Quais são os 3 únicos impostos indiretos que nós tínhamos antes da reforma tributária? IPI, que era federal. ICMS, estadual. E o ISS municipal, quando o prestador de serviço destacava na nota fiscal o valor do ISS. Está só nessa hipótese que o STJ admitia ele como indireto. Era o IPI federal, o ICMS estadual e o ISS quando destacado na nota fiscal, que era municipal. Beleza? Os outros todos são considerados diretos. Tá legal? Com a reforma tributária, o IBS e o ISS, aliás, o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, é o reimposto, não estou falando só de imposto, né? O IBS vai ser um imposto indireto. E provavelmente o IS, imposto seletivo também, tá? O IBS e o IS serão impostos indiretos. Tá? São 2 impostos criados pela reforma. Tudo bem? Antes da reforma, só IPI, ICMS e ISS. Agora o IBS é o Imposto de Bens e Serviços e o IS é o Imposto Seletivo. Tudo bem? Bom. Aí você vai me dizer o seguinte, por exemplo, IPTU, pessoal, é direto ou indireto? Direto. Por quê? Porque só o IPI, ICMS e ISS é indireto. Eu vou e pago o meu IPTU, tá? Vou pagar meu IPTU. Tem como passar isso para alguém? Não. Mas vamos supor que eu esteja como inquilino da Aline. A Aline é proprietária de um imóvel, contribuinte de IPTU. Ela me alugou o imóvel. A Aline pode, do contrato de aluguel, repassar para mim esse IPTU? Pode. Ela está transferindo o encargo da tributação? Ônus.
de certa forma está me transferindo esse ônus, certo? Mas essa transferência, pessoal, ela não tem nenhuma relevância jurídica. A lei vai dizer que a Aline é a proprietária do IPTU. Essa transferência não gera nenhum tipo de relevância jurídica, entendeu? Então, eu vou dar mais um passo na classificação que eu dei para vocês, pedi para vocês deixarem a linhazinha, né? Então, olha só, vou dar mais um passo, que é o seguinte: imposto direto é aquele que não comporta a repercussão do ônus econômico financeiro. Isso vocês já escreveram, né? Ou eventual repercussão é juridicamente irrelevante. Ou juridicamente irrelevante. Beleza? Irrelevante. Ou eventual repercussão é juridicamente irrelevante. Aí eu queria que vocês botassem parênteses para escrever as duas situações em que uma repercussão se torna juridicamente relevante, tá? A gente pode botar assim, entre parênteses: não creditamento e não artigo 166 do CTN. Não creditamento e não artigo 166 do CTN. Não creditamento e não artigo 166 do CTN. Vamos lá, vou explicar para vocês isso aqui. Todo mundo vai entender, tá, pessoal? Fiquem tranquilíssimos que ele é meio... Isso é fácil de entender. Vamos lá. O que é creditamento? Eu vou voltar aqui para um exemplo que eu já dei em sala de aula. Tá? Laura. Ela faz, era você que fazia, já de maneira. Larissa. Ela produz lâminas de madeira, tábuas, beleza? Tábuas de madeira. Ela produz e cobra R$40 ao vender para a Laura as lâminas de madeira. Ela cobra R$40. O que acontece? Vamos falar do ICMS, que é um imposto direto e indireto. ICMS. Indireto. Ele comporta a repercussão no ônus econômico financeiro. A madeira custa 40, pessoal. O ICMS, vamos supor que seja de 10%. Quanto é que a Larissa terá que pagar de ICMS? 4. Tá? É um pouquinho mais complicado que isso, mas didaticamente vai funcionar. Tá? 4. R$4. Quanto a Larissa vai cobrar da Laura? Ela vai cobrar 44. Por quê? Porque ela vai transferir esse ônus financeiro para a Laura. E a Laura, quando pagar 44 por essa madeira, ela vai fazer uma coisa interessante que a lei permite. Ela vai escrever nos livros fiscais dela o seguinte: eu estou pagando R$4 que não é meu. Então ela se credita de R$4. Ela vai anotar R$4 da contabilidade tributária dela. Isso se chama creditamento. Tá? A primeira palavrinha aí que se botar entre parênteses. E aí o que acontece? Quando a Laura produzir as cadeiras, que ela faz cadeira, pega a madeira, produz cadeira e cobrou 70. O que vai acontecer? Ela vai vender, lembra quem vendia, se era para Isadora, se era para quem? Vendia para quem? Ela vende 70, beleza? Ela vai pagar quanto de ICMS? Quanto é que ela deveria pagar de ICMS? 7, não é isso?
né? Porque é 10%. Só que ela diz, opa, tem que pagar 7%, eu já paguei 4% dos outros. Então ela usa esse valor que está lá na contabilidade dela e ele se acredita desse valor e diz, olha, já paguei 4%, não era meu. Então, menos 4%, ela acaba pagando, na verdade, 3%. Beleza? E aí ela, bom, já usei, cancelei da minha contabilidade esse crédito. Beleza? Quando ela vende para a Kendra, ela vende por 70, a Kendra vai pagar 77, porque, né, sofreu a repercussão e tal, se creditou de 7, beleza? E vai vender, por exemplo, por 100. Quanto é que a Kendra teria que pagar? 10% de 100, 10. Mas ela tem, poxa, 7 reais de operações anteriores que ela se creditou. Então ela vai abater esses 7, vai pagar 3, na verdade. Beleza? Então, só para vocês terem ideia, né? Por exemplo, vamos supor que ela fosse a última na cadeia produtiva. Né? Ela vendeu por 100, deveria pagar 10, mas se creditou, então pagou 3. Então, no fundo, pessoal, quanto é que é 10% de 100? É 10, não é isso? Esse 10 ele foi sendo pago ao longo da cadeia. 4 aqui, 3 aqui deu 7, mais 3 deu 10. Isso se chama não cumulatividade. Beleza? O nome disso é não cumulatividade. Então, essa sistemática do creditamento, ela existe só no IPI e no ICMS. Não existe nem no ISS. Tá? Então, no IPI e vai existir no IBS, que é o imposto novo criado pela reforma. Tudo bem? Entenderam isso? Então, isso aqui é o seguinte: essa é a primeira coisa que dá relevância jurídica a essa repercussão no ônus econômico financeiro. Tá? O creditamento. Então, por exemplo, eu paguei o IPTU como inquilino. Beleza? Ela era proprietária, lembra? Proprietária do imóvel, eu era o locatário. Então ela me transferiu esse IPTU que eu, bom, ela é proprietária, mas eu estou dizendo, ela transferiu o ônus econômico financeiro. Eu posso me creditar nesse IPTU para abater de algum imóvel que eu tenha no futuro? Não posso, não me dá direito de creditamento. Então essa repercussão que existiu, ela não tem relevância jurídica. Entendeu? Por isso que o imposto direto é aquele que ou não admite a repercussão, ou que a eventual repercussão ela não tem relevância jurídica, porque não deu direito de creditamento. Fala, Bia. Ele soma, não, na parte do creditamento, ele soma. Então, 4 mais 3 mais 3. Entendeu? Seria aqui, esse foi o valor que foi pago, depois 3, 7, mais 3, 10. Esse corresponde a 10% de 100. A gente, assim, você vai ter uma vantagem. Eu vou fazer isso aqui muito cuidado na aula de tributos e espécies. Na aula de IPI, que é a próxima. Tá? Então, lá eu vou explicar bem detalhadamente. Bom, pessoal, então, entenderam o que é creditamento? Tá? E tem essa coisa do artigo 66 do CTN. O que é isso? Artigo 66 do CTN, que é a segunda coisa que dá relevância jurídica. Esse artigo é um artigo interessante. Diz o seguinte: os impostos, que por sua própria natureza admitem a repercussão do ônus econômico financeiro com a transferência do cargo, eventual pedido de devolução desse imposto que eventualmente tenha sido pago indevidamente, só poderá ser feita, admitida, caso aquele sujeito passivo, aquele contribuinte, ele prove que não repercutiu ou que está expressamente autorizado pelo quem arcou com o ônus econômico financeiro para obter essa devolução do tributo. Isso que diz, eu vou explicar
Em outras palavras, vamos supor, tem não sei se eu falei para vocês, tem um setor ali do Pão de Açúcar. Quando eu morava no Engar, aqui, eu ia no Pão de Açúcar às vezes fazer compra, né? E não, era um mercado muito caro, ele é um mercado caro pra caramba, né? Então, assim, era naquela emergência total, né? Porque ia no açaí, bom, ainda mais com um monte de filho, não dá para fazer compra aí. É o que acontece. Ali tem um setor laboral, pessoal. É um setor de produtos próximos do vencimento. Beleza? Comentei isso com vocês já, né? Não? Comentei? Não comentei? Falar? Cara, eu adorava, eu matava todos os meus desejos ali, né? Por exemplo, Activia, né? Poxa, 1 litro de Activia normalmente era, sei lá, R$15, ali estava 7, né? Caramba, ele vai vencer amanhã, eu estou tomando 1 litro de uma vez só. Então, oi? Com 4 crianças. Mas esse é todo mundo fica legal, né? Regular, né? Aleatório. Bom, aí o que acontece? Ali eu de vez em quando comprava um produto ali, produto próximo do vencimento. O que acontece? São situações que no mercado ele abre mão de repercutir o ônus econômico financeiro do tributo. Ele prefere ele próprio arcar. Tá? Porque sem se vencer o produto, ele tem que jogar fora. Então, para ele, às vezes vale a pena ou não repercutir ou vender por preço até abaixo do mercado. Né? Então, às vezes, é possível que, desde no ICMS do TI, não haja repercussão. Beleza? No ISS também. Pode haver, não há repercussão. Mas normalmente vai haver essa repercussão, tá? Mas pode acontecer ele optar por não repercutir. Ele vai documentar na estruturação fiscal dele e não repercutiu. Tá? Por que isso é importante, pessoal? Pensa bem. Vamos pensar no supermercado mundial. Ele pagou 50 milhões de reais de ICMS. Beleza? Todo esse ICMS foi repercutido. Ele passou para os consumidores finais dele, tá? Nenhuma dessa situação de produto próximo ao vencimento, não. Ele foi e repercutiu, que nem o hortifruti me repercutiu aqui, R$2 aqui na minha água, tá? Na minha água de... Tudo bem? Então, ou seja, o supermercado mundial, ele sentiu o peso da tributação? Ele que não. Só passou para o cliente final, o dinheiro que o cliente final pagou para ele, ele pegou e passou para o Estado. Perfeito? Bom, aí o jurídico do mundial percebe que esse ICMS está sendo cobrado no mercado mundial, ele foi aprovado por um decreto. Beleza? Não tem lei, ou seja, claramente viola o princípio da legalidade tributária. Ou seja, ele pagou 50 milhões com base no decreto. Então, o que o jurídico propõe? Propõe que seja feita uma ação de repetição de crédito, ou seja, devolução do valor que ele pagou indevidamente. E aí ele pleiteia junto ao Estado a devolução do tributo, dizendo, olha, paguei indevidamente, porque isso aqui é totalmente inconstitucional, viola o princípio da legalidade tributária, é um decreto, paguei 50 milhões. Imagina se ele obtivesse esses 50 milhões. Seria justo ou injusto, pessoal, do ponto de vista econômico? Porque não repercutiu nele. Não seria um enriquecimento sem causa? Né? Que ele não arcou com isso, foi. Então, o que o artigo 66 se tem disso? Nesses tributos que comportam com sua própria natureza a repercussão, a devolução deles só vai poder acontecer em 2 hipóteses. Ou se o contribuinte provar que não repercutiu. Por exemplo, esses produtos próximos ao vencimento. Beleza? De repente ele vai provar, não, eu queria fazer uma inauguração aqui, queria ganhar do Guanabara, não repercutir. Pode ser que prove isso, aí tudo bem. Se tirou do bolso dele. Ou então, se estiver autorizado pelo contribuinte de fato, que é aquele que arcou com o ônus
Se o próprio cliente do Mundial fala, não, tudo bem, eu abro mão, você pode pedir a devolução. Aí ele poderia pedir a devolução. Tá legal? Então, o artigo 66 diz isso. Então, por que eu estou falando disso? Porque o imposto direto e indireto, aliás, o imposto direto, né, é aquele que é o direto. Não comporta a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Mas se eventualmente tiver alguma repercussão, essa repercussão é juridicamente relevante. O que significa que é juridicamente relevante? Primeiro, que não tem nada de direito de creditamento nessa repercussão. E também não atrai a incidência do artigo 66 do CTN. Por exemplo, Aline alugou para mim imóvel. Eu paguei o IPTU. Esse IPTU é inconstitucional, beleza? Só que fui eu que paguei, o locatário. Tá? Aí a Aline pede a devolução do tributo. Ela pede. Tá? Ela pode obter a devolução do tributo? Sim. Por que ela? Porque sim. Porque o IPTU é um tributo direto. Não comporta, por sua própria natureza, repercussão. Então ela vai ter um enriquecimento sem causa. Entendeu? Por quê? Porque o IPTU não atrai incidência do artigo 66. Não atrai. Por quê? Não atrai porque não é um tributo que, por sua própria natureza, comporte a repercussão. Quais são os tributos que, por sua própria natureza, comportam a repercussão? IPI, ICMS e o ISS, quando está tratando. Último exemplo. Alguém vai apresentar hoje? Vai. Então, está tendo um exemplo pegado. Vai se preparando. Seguinte, pessoal. Caso concreto meu. Localiza Rent a Car. Não é assim? Beleza? Ela entrou com uma ação milionária contra o município do Rio, pleiteando a devolução de todo o ISS que ela pagou, Imposto sobre Serviço, sobre a locação dos seus automóveis. Tudo bem? Todo o ISS. E ela diz, olha, tem súmula vinculante dizendo que, súmula vinculante 31, que não pode cobrar ISS sobre locação de automóveis. A parte do direito material, ela estava certíssima. Chegou para mim um processo, eu não tinha como me defender de outra forma, tá, pessoal? Eu disse o seguinte, olha, gente, tá certo, súmula vinculante, não tem o que dizer, o Supremo já disse que não cabe ISS locação de bens móveis. Só que o ISS, quando destacado na nota, é um imposto indireto. Sendo imposto indireto, atrai a incidência do artigo 66 do CTN. Então, quero ver as notas fiscais, né, de todos os contratos, para ver se ela repercutiu ônus econômico financeiro. Beleza? E aí foram juntados 20 volumes de notas fiscais. E todas elas, ela repercutiu. O aluguel do carro era 100. O ISS era 5, ela cobrava do cliente 105. Ela repercutiu, estava lá na nota. E ela, o que acontece? Ela não obteve a autorização do cliente para a repetição de débito, a devolução do tributo. Eu falei, olha, ela está certa, mas não tem direito a receber de volta, senão vai ter enriquecimento sem causa. E aí essa tese preponderou. Legal, a gente ganhou com base no artigo 66 que você tem. Beleza? Isso. São duas coisas um pouquinho diferentes, mas que se complementam de certa forma. Creditamento é que só existe para o IPI e para o ICMS. Mas o ISS, quando destacado na nota, ele atrai incidência do artigo 66 que tem. Você vai Nós escolhemos apresentar o recurso extraordinário número 562-04 do Rio Grande do Sul, que decidiu pela aplicação da progressividade nos impostos reais, dando a jurisprudência que até então estava firmada no STF. E como essa mudança foi bastante discutida no acordo, eu vou falar um pouco desse cenário anterior ao recurso que nós vamos apresentar, para depois trazer o caso concreto. Então, até o ano de 2013, esse extraordinário, mais ou menos aqui, tá bom, com repercussão geral,
O STF, de forma majoritária, entendia que o comando constitucional do artigo 145, parágrafo 1º, só se aplicava aos impostos pessoais. Lembrando que esse artigo é aquele que fala sobre a capacidade contributiva e a aplicação dessa capacidade contributiva aos tributos. No caso dos impostos reais, o STF entendia que, excepcionalmente, quando houvesse uma disposição expressa, aí sim poderia haver essa aplicação, mas em regra só se aplicava aos impostos pessoais. Isso era entendido porque, de forma majoritária, os ministros achavam que havia uma incompatibilidade entre os impostos reais e a capacidade contributiva, porque, para que fosse possível analisar essa capacidade contributiva na visão deles, era necessário analisar as características subjetivas do contribuinte. Como a gente acabou de estudar, isso é típico dos impostos pessoais, não dos impostos reais, que para incidir só vão olhar para o objeto, para a coisa a ser tributada. Então, esse era o entendimento até então, né? Defendia essa incompatibilidade dos impostos reais e análise da capacidade contributiva. E agora eu vou falar do caso concreto do RS 62045. Esse recurso ele foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra um acórdão do TJ também do Rio Grande do Sul, que julgou inconstitucional uma lei estadual, na verdade um artigo de uma lei constitucional, que instituiu alíquotas progressivas para o imposto sobre transmissão causa-morte de doações. Essas alíquotas elas variavam entre 1% a 8%, conforme, né, o patrimônio do decurso, que isso que a gente estudou que é progressividade, conforme a base de cálculo aumenta, a alíquota também aumenta. E por que o TJ entendeu dessa forma? Justamente porque o IPCMD é um imposto real e a aplicação do artigo 145, a progressividade que está disposta nesse artigo 145, parágrafo 1º, até então só poderia ser aplicada na visão dele nos impostos pessoais. E por conta disso eles retiraram essa progressividade da alíquota e fixaram a alíquota de 1% fixa, né? O recorrente, que foi o Estado do Rio Grande do Sul, sustentou que não existia vedação constitucional a essa progressividade no IPCMD, mesmo se tratando de impostos reais, e sustentou a violação aos artigos 145, parágrafo 1º da Constituição, que é justamente esse que fala da capacidade contributiva, além do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º, também da Constituição, que afirma que as alíquotas máximas do IPCMD devem ser fixadas pelo Senado Federal. E aí, quando essa controvérsia ela foi analisada pelo plenário do STF, nesse RE, o grande debate girou justamente em torno do que quer o legislador, que ele quis expressar nesse artigo 145, parágrafo 1º. E o que prevaleceu foi o voto do ministro Eros Grau, que de forma bem resumida, porque ela disse que vai entrar nos votos, né, nos argumentos utilizados nos votos, o que ele defendia é que existem dois comandos a serem observados nesse artigo 145, parágrafo 1º. O primeiro é que, sempre que possível, os impostos devem ser pessoais, ou seja, deve ser analisada as características do contribuinte na incidência dos impostos. E o segundo é que independente desse primeiro comando, é que a capacidade contributiva ela se aplica tanto aos impostos pessoais quanto aos impostos reais. E essa foi a grande mudança, porque até então o STF entendia que só se aplicava aos impostos pessoais, em regra. Então, por maioria, o STF afastou a inconstitucionalidade do artigo da lei estadual que instituiu a progressividade das alíquotas ao IPCMD e também reconheceu que qualquer imposto real pode ser progressivo. Agora eu vou passar a palavra para a Larissa. No acordo, os votos vencidos foram do ministro relator Ricardo Lewandowski, acompanhado pelo ministro Eros Grau. Antes de entrar nos argumentos que foram levantados pela corrente vencida e pela corrente vencedora, eu só queria lembrar que a progressividade ela é vista como uma técnica de concretização do princípio da capacidade contributiva na visão da modulação de efeitos e com o propósito de tornar igual o sacrifício fiscal. Então, quando a gente pensa na progressividade, a gente pensa nisso. Aí, pensando nisso, por que o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Eros Grau vão dizer que, na verdade, não pode ter a progressividade nos impostos reais? A explicação deles é
é bem complexa, mas bem em resumo, vai dizer o seguinte: não é que não pode ter a progressividade em impostos reais, é que para ele não combina autenticamente pelas características dos impostos reais. Então ele vai dizer o seguinte, que é muito precária a conclusão de que quanto mais expressiva economicamente é a base tributária imponível, maior é a capacidade econômica do contribuinte. Então ele vai dizer, por exemplo, que no caso da doação e da herança, a pessoa pode ter recebido muito, mas você não consegue visualizar com clareza qual é a real capacidade econômica do recebedor. Então, por conta disso, por avaliar a capacidade contributiva no seu aspecto objetivo, a progressividade ela não vai surtir os mesmos efeitos que surtiria no imposto pessoal. Então, esse é o argumento principal do ministro Ricardo Lewandowski. Ele vai dizer, inclusive, que a Constituição, quando ela trata de progressividade nos impostos reais, ela usa um propósito específico, que é da extrafiscalidade. Então, tanto o ITR quanto o IPTU, eles admitem a progressividade das alíquotas, mas visando a produção de efeitos fiscais. E aqui, como se trata de impostos reais, ele vai dizer que acontece o seguinte: você instala a progressividade e você aparenta, tanto o ministro o ministro Marco Aurélio quanto o ministro Lewandowski dizem isso. Você aparenta querer desestimular a concentração de renda, o que na verdade não é o que se planeja com a progressividade, visando a capacidade contributiva em seu aspecto subjetivo. Então esse é o argumento principal. Ele vai dizer também que se fosse para ter a progressividade, no imposto que a gente está estudando, que é o do causa, morte e doação, isso estaria expresso na Constituição. Não caberia o legislador supor isso e colocar ali. E aí ele diz outra coisa também interessante, é que se a gente pegar essa premissa de quanto mais expressiva é a base econômica tributária imponível, maior a capacidade econômica do contribuinte, a gente pode aplicar isso em todos os impostos reais. Então não teria motivo, por exemplo, o ICMS também não ter uma progressividade na alíquota. Então são esses argumentos que foram sustentados pelos votos vencidos, um deles foi do voto do ministro relator. E aí o que a corrente vencedora vai dizer então? Que é muito legal essa valorização que eles fizeram em relação à diferença entre imposto pessoal e real, mas que na prática, quando a gente fala de progressividade, isso não importa muito. Aí o Ministério dos Grau vai dizer o seguinte, que sobretudo em impostos diretos, por serem mais delicados, pela explicação que o professor já fez aqui, é muito importante se atentar que eles podem com muita facilidade gerar efeitos progressivos ou regressivos, ou seja, ter uma carga maior tributária para fortunas maiores ou ter uma carga tributária menor para fortunas, na verdade, que são maiores. E aí ele diz o seguinte, sobretudo no caso desses impostos, fazer valer as técnicas de concretização do princípio da capacidade contributiva é muito importante. E aí ele diz que, na verdade, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Marco Aurélio estavam tentando criar uma exigência constitucional que não estava expressa no texto constitucional, não teria motivos para essa vedação, e que se eles quisessem fazer um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade dessas alíquotas, eles deveriam estar no papel de legislador e não no controle de constitucionalidade. Então esse é o principal argumento. Outra coisa que a ministra Ellen Grace vai falar é que, na verdade, essa classificação de impostos reais e pessoais, ela é muito interessante, cita até o Geraldo Taliba, mas que, na verdade, é um pouco genérica, porque tanto os impostos pessoais quanto reais podem apresentar características um do outro. E ela diz que é interessante pensar, então, que existem aspectos objetivos e subjetivos em todos os impostos. E aí ela fala, por exemplo, do nosso imposto causa mortes, o seguinte, que ele tem, inclusive, uma cláusula subjetiva que é a isenção do pagamento desse imposto no caso de pessoas que vão receber a herança, vão receber um imóvel e não tem outro imóvel no seu nome. E aí ela vai dizer, então, que já comporta os impostos, tanto pessoais quanto reais, já comportam aspectos de subjetivação ou objetivação. Então, essa classificação que é levada em conta para declarar inconstitucionalidade pelo ministro Ricardo Lewandowski e pelo ministro Marco Aurélio, ela não faz tanto sentido, porque existem outros pontos a serem sopesados. Eu não sei se ficou claro, mas foram esses os argumentos em geral levantados. Desse fórum, ele é muito rico, claro, e a explicação foi excelente. Vai ser legal para a gente fazer revisão o pessoal, aproveitar ele. O Pedro, já no silêncio, aí já fez a para com as pessoas já. Agora, pessoal.